ali se purificando, tal, aguardando, porque o Messias estava quase para vir, né? Então eles estavam aguardando a vinda do Messias a qualquer momento. Enquanto eles aguardavam, já que não tinha televisão, não tinha, né, mais o que fazer, eles iam copiando textos. Então eles copiaram vários textos da Bíblia, eles compuseram textos também, compuseram hinos, compuseram regras e foram acumulando. E quando o Império Romano invadiu mesmo para destruir, inclusive os essênios também foram na conta, sem ter nada a ver, porque eles não enchiam o saco de ninguém. Só que os romanos já estamos aqui, então vamos matar logo todo mundo, né? Não perder viagem. E aí os essênios, naquele desespero, enfiaram os textos nas cavernas e acabaram sendo mortos, né? Alguns devem ter se dispersado, fugido, mas a maior parte foi morto e aquela comunidade foi desintegrada e aqueles pergaminhos ficaram lá de 135 a.C. até 1948, quase 2000 anos guardados ali. Né? Aí o que acontece? Os jarros isolados, hermeticamente fechados e um local seco. Porque se fosse um local que tivesse chuvas constantes, então enfiado dentro da caverna, um local seco. Então os textos ficaram preservados. Aí você consegue pegar um livro de Isaías. Você percebe a grandiosidade? Você pega um livro de Isaías de 135 a.C. e compara com o livro de Isaías de 1000 depois de Cristo. E você percebe que bate exatamente, completamente igual, um texto para o outro, tá certo? A única coisa que mudou de um texto para o outro foram 3 letras. 3 letras espalhadas e que juntas compõem a palavra luz. Só 3 letras que não batia do texto de Qumran para o texto massorético. Okay? Agora, claro, o texto de Qumran vai estar sem os diacríticos, né? Tá só as consoantes, que era costume deles da época escrever assim. Então é impressionante, é surpreendente. Aí a baixa crítica vai se ater a isso aí, para analisar o texto de Qumran. A descoberta de Qumran foi extraordinária, que aí reforçou. A Bíblia Sagrada já vinha sendo comprovada a autenticidade dela em muitas coisas. Quando veio o texto de Qumran, aí solapou de fato a crítica. Mostrou assim, olha, existe fidelidade na cópia. Aquilo que se escreveu há 1000 anos atrás foi copiado do jeito que estava há 1000 anos atrás. Tá? Ela não foi alterada. Não foi alterada. E aí, com relação ao Antigo Testamento, esse elemento comprobatório. Em relação ao Novo Testamento, tem a quantidade de manuscritos. Nenhum texto da Antiguidade tem a quantidade de manuscritos tão antigo quanto o Novo Testamento. Existe um pergaminho chamado P52, do Evangelho de João. Ele é um triângulo assim, ó, um negocinho desse tamanho assim, ó, um triângulozinho, ainda todo meio rasgado, né? Um pedaço de papel desse aí, eu pagaria nele $1 bilhão se eu tivesse. E ele tem lá, nas pequenas, poucas palavras que ele tem ali, as letras que ele tem, Deus deu para identificar que é o Evangelho de João. Não vou me lembrar o capítulo agora, aqui minha memória não vale nada. Mas ele, através de testes, comprovou que ele é do século I. Ele é do século I, é do primeiro século. Né? Foi escrito, João falou, alguém escreveu, né? Capturou ali a fala dele, e foi uma das primeiras cópias. Tá? Talvez não seja o autógrafo, o original, mas foi uma das primeiras cópias do original. E nenhum texto da Antiguidade tem um fragmento de texto tão antigo. Nenhum. Só o Novo Testamento. Então o Novo Testamento ganha em quantidade, e a quantidade assim, não é que é o dobro, não é que é o triplo. É assim, é muito mais. Quando você tem Heródoto, tem lá 100 cópias, o Novo Testamento tem 1000. É uma coisa assim, muito distante. Ganha em número e ganha em antiguidade. Mais próximo dos originais. Okay? Então o Novo Testamento também, a baixa crítica vai se preocupar com isso. Vai se preocupar com a análise do grego, do hebraico e aramaico do Antigo Testamento e do grego do Novo Testamento. Tá certo? O que as palavras são, o que elas significam, através do léxico, né? Quais são os sinônimos empregados ali. Então, isso que ele vai se preocupar. Pode falar. As outras religiões, o islamismo, essas religiões assim, eles têm por costume falar que o texto bíblico, eles são manipulados. Eles são manipulados pela questão da família dos maçoretas? Essa é uma das questões? Não, eles nem entram nessa questão dos maçoretas, não. Eles gostam muito do Novo Testamento. Eles gostam de aprontar muito com o Novo Testamento. Dizendo que o Novo Testamento, na verdade, foi uma alteração, foi alterado pelos concílios, foi alterado pela influência pagã na igreja, por isso que o Novo Testamento está distorcido.
Aí eles falam, olha, é por isso que vocês têm essa visão errada de que Cristo é Deus, porque a igreja manipulou o Novo Testamento para fazer parecer isso. Então, baseado em? Baseado, sei lá no quê, porque os muçulmanos católica que fez isso. Dizem por quê? Porque eles querem tirar da idade de Cristo. Quer dizer, ó, Deus não tem associados. Alá é Deus e Maomé é o seu profeta e Jesus é um outro profeta qualquer. É um profeta, bom profeta, né? Um profeta poderoso. É o profeta. E os outros são de outra categoria mais baixa. Né? Aí vai cair naquele negócio da questão anacrônica, né? Porque o texto, o Corão, ele nada mais é do que uma compilação de culturas Se você forçar um pouquinho a barra, Moisés, quando você pega o que ele precisa, você vê, a Torá não precisa do Alcorão, o Novo Testamento não precisa do Alcorão, mas o Alcorão precisa de ambos, porque ele vai citar os personagens do Antigo Testamento, dos judeus, e vai citar os personagens do Novo Testamento, né? Novo Testamento da igreja. Então, quer dizer, ele bebe nessas fontes para poder construir a linguagem dele, construir o livro dele. E esse livro, o Alcorão, ele foi o livro mais alterado ao longo da história. É engraçado eles dizerem que o Novo Testamento foi deturbado, então eles se baseiam em quê para chegar a essa conclusão? Ele simplesmente é aquela boataria que o pessoal levanta para tentar desprezar, né? Tentar desestabilizar a igreja e tentar se colocar como... Eles dizem que são a terceira revelação. Eles dizem, não é que vocês não são uma revelação, vocês são. Eles chamam os cristãos e os judeus de povo do livro. Povo do livro. Inclusive, se o muçulmano seguisse o Alcorão, primeiro... Não existia ninguém, porque eles iam sair matando todo mundo, né? Primeiro, todo aquele que resistisse ao islamismo seria morto. Então não existe... Se um muçulmano for fiel, ele será assim. Ok? Porque o Alcorão o impulsiona a ser assim. Um livro que eu vou por agora, mas Segredos do Alcorão. E ele pega esses pontos críticos do Alcorão. Então você tem aqueles que resistem à mensagem, à pregação do Alcorão, são mortos. Tá? E o povo do livro é tolerado. Então eles não forçam a barra, segundo o Alcorão recomenda. Não era para ter conversões forçadas sobre os cristãos e sobre os judeus. Agora também, os cristãos e judeus não podem fazer proselitismo, não podem evangelizar muçulmano. Eles só ficam ali, né, sendo tolerados. Apaziguando, né? Exatamente. E em relação às outras religiões, ou se converte ou morre. Só quem é tolerado são os católicos e os cristãos. Exatamente. Judeus também. São o povo do livro. Agora, inclusive tinha judeu até em Meca. Tinha judeu até... Meca, eu acho que não, mas Medina. Porque Meca é um território sagrado, não pode ter outro religião. Eu li um pouco sobre isso e eu achei interessante saber por que eles eram tolerados. Financiamento do exército. Exatamente. É melhor manter vivo e ganhar um dinheiro do que matar todo mundo. Aí fica controlando eles não podem se multiplicar e fica, né, tirando a lã, fica se alimentando deles. Então tudo tem um propósito. E o Alcorão, assim, os originais do Alcorão. Mas se você for ver, a gente é chamado de povo do livro, tá? Mas a doutrina que eles seguem é um negócio muito mais radical, muito mais louco. Falar, você ou aceita ou morre, eu aceito ou morre, eu aceito ou morre. Exatamente. Por isso que é totalmente incoerente associar Alá com Jeová, porque são outras mentalidades, são outras revelações. Então, Jeová, através de Cristo, seu Filho, né, como ele mesmo diz, traz o texto da Bíblia Sagrada, no qual é pregado, por exemplo, para amar seus inimigos. Exatamente. Como que Jeová pode ser Alá se ele ainda mandou Jesus, né, para morrer, para se sacrificar? Agora, o Alá do Alcorão prega a jihad, prega a guerra, né, guerra da religião, né, a conversão forçada. Então, não tem condição. Se Alá incoerente. Se Alá fosse Deus, então Jesus seria irmão de Moisés? Jesus seria assim. É um negócio meio, né? Jesus é só o filho de Maria para ele. Só. Jesus é o filho de Maria, Maria não é virgem. Maria não concebeu virgem, tá? Moisés não, Maomé, né? Sim, Maomé, no caso, Maomé é o profeta. Não é filho de Deus também, porque Deus não tem filho. É só Alá. Alá não tem mais ninguém. Alá e mandou Maomé. Maomé veio consertar as coisas. Maomé veio consertar os judeus, consertar os cristãos. Por que Alá não desceu, então? Por que ele mandou Maomé? Porque ele... é um negócio que não, né? Exatamente. Se você for discutir isso aí, é um negócio que não tem pé nem cabeça, não tem... Vai dando cada vez mais nó. O próprio islamismo, ele é uma fusão do conhecimento adquirido
de Maomé quando ele foi para... Ele era peregrino, né? Do contato que ele tinha Aí ele teve contato com essas regiões, com os judeus,